Pessoal, apesar de o título do vídeo ser o que estudar, na verdade eu não vou falar o que você deve estudar, e sim eu vou comentar sobre essa pergunta que muitos alunos fazem para mim, né? E eu quero comentar algumas coisas com relação a isso. Eu acho que vai ser um vídeo bem legal e eu espero te ajudar a você definir aquilo que você precisa estudar e não eu te dizer o que você precisa estudar, legal? Então bora pro vídeo que eu acho que vai ficar muito legal. Então, antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Amanhã, terça-feira, eu terei uma live no canal do Balta. O Balta é um cara muito legal, o André Baltieri, ele é MVP Microsoft, é um cara que tem uma experiência muito grande, a gente faz parte de um grupo juntos, eu sempre estou aprendendo com ele, é um cara que também ensina muito, então a gente vai falar sobre, tá aqui até a thumbnail aqui na frente, aprendendo a aprender, que é um tema muito interessante. A gente vai dar vários insights, coisas que vão te ajudar a se tornar um estudante melhor, ter melhores estratégias na hora de aprender e sem dúvida vai ser muito rica. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito na live e vocês também, legal? Essa é uma pergunta, né, que eu coloquei no título do vídeo, né, o que eu devo estudar ou alguma coisa parecida com isso, pode ser que eu mude na hora de publicar o vídeo, é uma pergunta que eu recebo frequentemente dos alunos e eu mesmo me encontro às vezes nessa situação. O que é que eu devo estudar? Qual é o próximo passo que eu devo fazer? Esses dias agora, né, eu estava conversando com o meu professor de inglês, eu estou tendo uma carga horária de inglês por dia bem intensa, né, eu estou estudando praticamente 5 horas de inglês por dia e eu estava conversando com o meu professor dizendo o seguinte, para mim, programação parece mais ou menos como o trilho de um trem. Eu tenho na minha cabeça uma sequência lógica para estudar. Vai chegar em certos momentos que você vai ter uma bifurcação, né, que você pode seguir um determinado trilho ou outro. Às vezes você vai ter 3 caminhos ou 10 caminhos diferentes. Mas inglês para mim é mais ou menos como se fosse uma viagem de avião. O avião pode ir para qualquer lado, pode subir, pode descer. Então é bem mais difícil de entender o que você vai estudar, qual é o próximo passo nos seus estudos. Mas eu percebo que muitos alunos ficam travados, planejando muito mais tempo o que deve estudar do que propriamente estudando. Por exemplo, eu devo estudar Java ou devo estudar Python? Eu estudo Python ou C Sharp? C Sharp ou JavaScript? E às vezes os alunos ficam travados nessa escolha, né, tentando perder tempo em escolher a melhor linguagem possível, a linguagem que vai dar uma melhor possibilidade para conseguir um emprego no curto prazo, ou fica naquela dúvida, eu estudo Angular, React, Vue, React Native, Flutter ou Ionic, e aí a pessoa fica perdida nessa dúvida do que estudar, fica ali parado, muitas vezes não estuda porque não decidiu ainda o que estudar. Para ser bem sincero, eu acho que mais importante do que propriamente decidir o que estudar é realmente estudar, certo? Se você vai parar, por exemplo, um dia, 2 dias no máximo para dar uma pesquisada e ver, por exemplo, eu tenho um foco muito grande de morar em São Paulo, eu tenho um foco muito grande de morar no Canadá, ou eu quero ir para a Europa, e você pesquisar quais são as tecnologias mais demandadas, você estudar, por exemplo, eu vou me tornar um programador front-end ou um programador back-end. Eu vou, por exemplo, querer ser um profissional de DevOps, e você estuda ali mais ou menos o que você quer seguir, qual é a direção que você quer seguir. Eu não acho que existe um tipo de planejamento que vai te dar o caminho perfeito para você chegar onde você quer, né? O aprendizado ele não é uma linha reta, você não sai do ponto A para chegar no ponto B em uma reta. Eu imagino que ele é muito mais uma espiral. Vai ter momentos que você vai perder tempo, vai ter momentos que você vai ficar parado dias sem conseguir resolver um problema, até que você consegue e você avança. Vai ter momentos de platô, né? É muito comum, por exemplo, no inglês eles falarem de platô, né? Você cresce, chega um momento que você parece que está estagnado ali porque tem uma barreira
digamos assim, para você ir para o próximo nível, e aí você fica um tempo ali no platô, mas você se esforça e consegue de novo ter uma curva ascendente. Então esse é o processo de aprendizado, não é um processo perfeito, é um processo cheio de caminhos errados, por exemplo, né? Você vai de um ponto A a um ponto B em uma espiral, sem dúvida não é o melhor caminho para você ir do caminho A para o caminho B, mas não existe esse conceito de achar a linguagem perfeita para o meu caso ou o cenário perfeito. Então muitas vezes você estuda Python achando que a próxima vaga que vai aparecer é Python, exatamente porque na região que você está procurando tem muitas vagas em Python e aparece uma vaga em Java e você não se sente tão preparado. Poxa, por que eu não estudei Java em vez de Python? Então, pessoal, quando você estuda uma tecnologia, quando você, por exemplo, estuda Java, Python, PHP, JavaScript, você naturalmente estará aprendendo outras linguagens de programação sem que você queira, porque muitos paradigmas, muitos padrões, muitas estruturas, operadores, a lógica por trás é similar entre as linguagens. Você vai conseguir aprender Java e ao mesmo tempo que você aprende Java, você aprende JavaScript. Ao mesmo tempo que você aprende Java, você aprende Python, que é uma linguagem que tem uma sintaxe bem mais diferente do que Java. Na mesma forma que você aprende Angular, você está aprendendo Vue.js, você está aprendendo React. O fato de você estudar Flutter vai te ajudar também a entender um pouco mais de como o React Native funciona, porque existem coisas que você pode fazer paralelos, conceitos, né, em relação a componentes e tal, árvore de componentes, está presente nos dois, comunicação entre um componente para outro, você passar propriedades de um componente para outro, você consegue ver as similaridades, embora a implementação seja diferente. No momento que você foca no conceito, fica muito mais fácil de você escolher o que estudar. Então, por exemplo, eu estou numa situação agora que eu estou estudando muito inglês. Muita gente diz, não estuda gramática, não faz isso, não faz aquilo. E eu tenho tomado minhas próprias decisões, eu tenho percebido, poxa, eu estou fraco em gramática nesse ponto, eu tenho errado muitas vezes o básico, né? Consigo falar muitas coisas, tenho um vocabulário muito bom, tenho um entendimento excelente, consigo ver praticamente tudo sem legenda. Às vezes no YouTube eu assisto coisas a 2.5x em inglês e para mim é tranquilo, né? Mas eu acabo, por exemplo, tendo dificuldade em algumas coisas básicas, errando coisas que às vezes está ali no início do processo de aprendizado do inglês. Então eu vou lá, pego a minha gramática, embora não seja recomendado pela maioria dos professores, vou lá, estudo a gramática toda em inglês, vou adquirindo mais inglês, estudando gramática, e isso tem sido bom para mim. Eu não fico, claro que eu fico pensando em relação às melhores estratégias, mas não é algo que eu perco muito tempo com isso. Até porque eu tenho muita experiência em termos de estudo na área de programação. Eu sou um estudante da área de programação há pelo menos 15 anos e continuo sendo um estudante da área de programação, ensino e aprendo ao mesmo tempo, que eu consigo perceber que o segredo não está necessariamente eu planejar muito bem o que eu vou estudar, e sim começar a estudar e durante o estudo ir amadurecendo exatamente o caminho que eu quero seguir. Você começa estudando linguagem de programação, lá no meio você experimenta um pouco de programação para back-end, você vê, não é muito minha cara, vai para o front-end, não é bem isso que eu quero na web, vai para o mobile, você, é aqui que eu quero, ou então desenvolvimento de jogos ou qualquer outro tipo de tecnologia. Então a minha dica para concluir esse vídeo é, quando você fizer a pergunta, o que eu devo estudar, mais importante do que propriamente isso, claro que isso precisa sim ser considerado, você precisa fazer pesquisa e tentar acertar da melhor forma possível qual é a tecnologia que vai te dar um melhor retorno para aquilo que você quer, seja de satisfação, seja para conseguir um emprego, seja para você mudar de uma área para outra. Eu sou um programador back-end, quero ir para o front-end, eu sou um programador full stack, quero aprender de DevOps. Então você tem sim que levar em consideração essas coisas, mas não perca muito tempo nessa paralisia de tentar achar o tema perfeito, a linguagem perfeita e simplesmente não estudar enquanto não tiver uma resposta sobre isso. É muito mais relevante que você estude, porque quando você estuda um assunto, você não está necessariamente aprendendo só aquele assunto, e sim vários assuntos que estão relacionados ao tópico que você está estudando. Então, não tenha essa paralisia de tentar encontrar o assunto perfeito, ou a metodologia perfeita, ou eu preciso para estudar isso ter o computador A, ou eu preciso ter o teclado mecânico X. Eu acho que talvez nem exista isso, mas o fato é que você
pode estudar sem necessariamente esperar essa perfeição. Tem um termo na computação chamado otimização prematura, que é quando a equipe de desenvolvimento tenta otimizar um software, seja do ponto de vista arquitetural, seja do ponto de vista de desempenho, tenta otimizar demais um software e muitas vezes aquele tipo de otimização não vai trazer grandes benefícios para a aplicação. Foram gastas dezenas e dezenas de horas para, por exemplo, pensar uma arquitetura extremamente flexível quando não há essa necessidade, ou mesmo otimizar ali um laço for dentro da aplicação que no final das contas não vai gerar grandes impactos de desempenho, e a equipe fica otimizando as coisas de forma prematura antes mesmo de ter a necessidade de otimizar. Gasta-se tempo com algo que não necessariamente vai trazer grandes benefícios. Então, evite a otimização prematura no que diz respeito aos seus estudos. Tire ali 1 ou 2 dias para você criar um certo planejamento ou definir uma direção, e o resto vai surgindo a partir do momento que você começa a andar, a partir do momento que você começa a estudar e a partir do momento que você começa a ganhar mais maturidade na área e você vai vendo outras coisas. Um assunto vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai te levando para você realmente decidir aquilo que você deve investir mais tempo. E cuidado para não paralelizar muito, eu já falei sobre isso, Quando você paraleliza muito no início, isso pode trazer mais angústia, você pode ficar mais ansioso, você pode cair naquela síndrome de você ler um capítulo do livro e vai para o próximo, ler um capítulo do livro e vai para o próximo e nunca termina completamente aquilo que você está estudando. Legal? Então espero que tenha ajudado para vocês. Só para reforçar, amanhã vai ter uma live lá no canal do Balta, vai ser muito legal, a gente vai estar falando sobre como aprender a aprender, vai ser um tema bem interessante. O Balta tem muita experiência de ensino, eu já tenho quase 10 anos de ensino também, eu acho que a gente tem muito a contribuir e aprender também durante a live. Então, um grande abraço, e eu vou colocar o link na descrição, tá? Muito importante, o link estará na descrição para que você possa saber o horário. Vai ser 9 horas da noite, achei aqui, dia 20 de outubro, amanhã, 9 horas da noite, e o link está na descrição. Então é isso, pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo e até o próximo vídeo.